Olá pessoal, hoje vamos ver sobre sistemas de apoio gerencial. Então, só relembrando, estamos aí vendo essa estrutura onde temos o grupo de sistemas de apoio às operações, onde já vimos esse conteúdo, e agora vamos ver os sistemas de apoio gerencial, estudando os sistemas de informação gerencial, sistemas de apoio à decisão e os sistemas de informação executiva. E o que são sistemas de informação gerencial? Pela definição, ele abrange uma coleção organizada de pessoas, procedimentos, software, banco de dados e dispositivos que fornecem a informação rotineira aos gerentes e aos tomadores de decisão. Então, agora são sistemas que vão estar voltados para a geração de relatórios para os gerentes e os analistas, que vão estar tomando as decisões dentro da empresa. E como é que surgiu, esse sistema de informação gerencial? Em que contexto histórico ele está? Então, nasceu da evolução dos sistemas de processamento de transação, os sistemas SPT, ou ainda vocês podem encontrar em inglês na sigla TPS, certo? Percebeu-se que os dados armazenados pelos SPT poderiam gerar mais informações que auxiliariam os gerentes nas tomadas de decisões. Então, toda aquela quantidade de dados, imagine que um relatório de vendas, mensal, cheio de dados de produtos que foram vendidos. Então, se percebeu que precisava se fazer alguma coisa a mais com aqueles dados, Então, esses dados históricos, eles serviriam para auxiliar as tomadas de decisões dos gerentes. Sua criação pode ser vista por volta dos anos 60. Apoiam as funções de planejamento, controle e decisão do nível gerencial. Oferecem relatórios e acesso online aos registros de desempenho atual e históricos da empresa. Eles dependem dos SPT para a obtenção dos dados, Então, os dados, eles são oriundos, eles vêm dos sistemas de processamento de transação, certo? Então, é a entrada para esse sistema de informação gerencial. E resumem as operações básicas das empresas, Então, esse resumir é no sentido de condensar as informações, Não ver no mesmo nível de detalhe de um sistema de processamento de transação. Essas informações vão estar agora de forma resumida, agregada, quantidade mensal vendida, Eu não vou analisar o detalhe daquela minha venda, eu vou analisar o resultado total aí dentro do período. O objetivo é a tomada de decisões, fornecer a informação certa, à pessoa certa, da maneira certa e no momento certo. Informações úteis para obter o feedback das operações empresariais. Então, essas informações, elas vão estar trazendo um retorno, Como é que eu estou, o que é que eu estou vendendo? O que é que eu estou vendendo mais, O que é que está saindo mais? Eu tenho como saber, É um exemplo. Ele trabalha integrado com o SPT, que produz a entrada para o SIG, Quando ele produz essa entrada, ocorre uma filtragem e análise dos dados obtidos no SPT, Então, é feito um filtro e são criados relatórios para os mais altos níveis de gerência. O SIG trabalha com problemas estruturados, perfeitamente definidos, onde suas variáveis são conhecidas e, por isso, existe uma metodologia para se chegar à solução. As decisões programadas são caracterizadas pela rotina e repetição. Então, o SIG vai trabalhar com relatórios aí programados, que são executados, por exemplo, todo final do mês. Então, um exemplo aí para fazer um pedido do estoque, sempre que a quantidade de determinado item atingir 100 unidades, Então,
O sistema vai ter uma rotina automatizada, pré-programada, para quando chegar, aquele estoque chegar em 100 unidades, ele fazer, por exemplo, um pedido ao fornecedor. As principais características desses problemas estruturados são facilmente automatizados, todos os dados relevantes estão disponíveis e necessitam de pouco julgamento ou avaliação. Então, é muito claro qual é qual é a interpretação, o que é que eu preciso fazer para conseguir esse resultado, né, quando os problemas são estruturados. E o sistema de informação gerencial, como é que ele é estruturado, né? Então, a gente pode observar aqui que a gente vai ter a entrada, né? De onde esses dados vão vir. Então, eu posso ter informações do meu sistema de pedidos, posso ter informações do meu sistema de produção, posso ter informações do meu sistema aqui de contabilidade, podia ser um sistema de recursos humanos, um sistema financeiro, certo? E esses dados, né, eles vão ser guardados, né, em uma base aí do SIG, né? Esses dados são filtrados, são levados aqui para uma base do SIG, onde serão emitidos os relatórios para os gerentes, né? Então, o SIG vai consumir os dados desses sistemas, certo? Gerando aí relatórios. Então, no início, os SIGs caracterizados para produzir relatórios gerenciais. Na maioria das vezes, esse relatório é produzido em períodos, seja por dia, por semana ou mensal. Então, eram relatórios impressos regularmente que também foram chamados de programados, os primeiros relatórios gerenciais. Além dos relatórios programados, também surgiram os relatórios por solicitação, que são relatórios de demanda, e os relatórios de exceção. Então, periodicamente é verificado se alguma condição atende. Se isso acontecer, é enviado um relatório dizendo o que está acontecendo, né? Então, não é algo totalmente programado, só vai ser emitido se acontecer determinada condição. Então, por exemplo, se um produto estiver com uma quantidade no estoque menor do que a quantidade mínima, emita aí um relatório para a gerência. Então, a gente tem aí os 3 tipos de relatórios gerenciais: relatórios periódicos programados, relatórios de exceção e informes e respostas por solicitação. São os relatórios por demanda que o gerente pode tirar no momento que ele precisar. Então, as saídas são esses relatórios, né, programados. O que é que esses relatórios podem estar fazendo, né? Então, quando são emitidos periodicamente, tem a função de acompanhamento, indicador de pontos críticos, pode ser um resumo das atividades críticas do dia anterior, pode ser utilizado como medida rápida, como medida de correção de rumo, por exemplo, uma variação no nível de estoque, as atividades de produção, o volume de vendas. Os relatórios solicitados por demanda vai fornecer informações a pedido do administrador. Os relatórios de exceção vão ser produzidos quando a situação é incomum e requer intervenção da administração, como foi o exemplo lá do estoque mínimo, ou ainda poderia ser um relatório de horas extras, que nem sempre vai estar acontecendo aí de forma garantida, né? A gente não tem como saber. E algumas orientações para o desenvolvimento de relatórios, né? Ajustar cada relatório às necessidades do usuário, gastar tempo e esforço na produção apenas daqueles relatórios que serão usados. Então, quando a gente vai construir um software, a gente tem que se preocupar realmente com que relatórios serão usados, prestar atenção ao conteúdo e à apresentação do relatório, né? Como é que esse relatório vai ser exibido, como é que essas informações estão sendo exibidas,
que dados tem nesse relatório que realmente sejam relevantes. Vantagens de um SIG, né? Então, eu tenho a redução de custos nas operações, então eu conheço aí o meu processo, eu tenho condição de estar reduzindo aí o custo. Melhoria no acesso às informações com relatórios precisos e rápidos, com menor esforço. Melhoria na produtividade e nos serviços realizados e oferecidos. Ajuda na tomada de decisão com fornecimento de informações rápidas e precisas. Estímulo de maior interação entre os tomadores de decisão. Então, veja que é tudo voltado para o lado gerencial, né? Reduzir custo, verificar produtividade, certo? Fornecimento de melhores projeções dos efeitos das decisões. Melhoria na estrutura organizacional para facilitar o fluxo de informações. Redução do grau de centralização de decisões na empresa. Então, eu não preciso estar centralizando as decisões em determinados chefes, né? Então, eu tenho acesso à informação, posso estar aí delegando, né, essas ações. Melhoria na adaptação da empresa para enfrentar os acontecimentos não previstos, né? Então, ela tem acesso aí a esses dados com antecedência. Então, a gente tem aí os sistemas, né? Alguns exemplos de sistemas de informação gerencial, em que áreas eles podem estar. Então, a gente tem aqui a área de marketing, né? A área de produção e operações, a área de contabilidade, a área de finanças, a área de RH, né? Recursos humanos. Certo? Então, no livro, a gente tem alguns exemplos de como o sistema de informação gerencial funciona nessas áreas. Então, a atividade para essa semana, né, vocês vão consultar o nosso livro base de Reynolds, certo? E vão escolher um dos tipos de sistema de informação gerencial que estão lá, né, e vão fazer um resumo dessas atividades, identificando qual é o objetivo do sistema, né, do sistema de informação de marketing, qual é o uso dos relatórios nesse sistema de marketing, né? O objetivo é que vocês entendam como determinadas áreas aí dentro da organização funcionam, certo? Aqui tem um exemplo numa foto do livro. Aí, então, veja que os SIG, eles são chamados de MIS, né? Que é Management Information System, certo? Então, lá a gente tem um MIS financeiro, um MIS comercial, que é o de marketing, certo? E o MIS de recursos humanos, e ele tem alguns exemplos aí de outros MIS, certo? Então, ele vai ter dados sendo recebidos aí dos sistemas ERP, né? Que são sistemas de processamento transacional, são os TPS em inglês, né? Que são os SPT em português, sistemas de processamento de transação. Esses dados alimentam aí uma base de dados, né? Então, nessa base de dados é que vai ser aí consumida pelos sistemas de informação gerencial para gerar relatórios. Então, observem aqui que aparecem aí os tipos de relatórios, né? Relatórios programados, de indicadores chaves, relatórios sob demanda, exceção, relatórios detalhados, certo? Então, em cada exemplo, né, a gente vai ter uma imagem dessa e vai estar descrevendo aí as operações e os relatórios. Certo? Então, ficamos por aqui e depois continuamos. Oi, pessoal. Então, dando continuidade aí ao assunto, né, após ver os sistemas de informações gerenciais, agora vamos ver os sistemas de suporte à decisão, certo? É uma coleção organizada de pessoas, processos, software, banco de dados e dispositivos usados para dar suporte a um problema específico na tomada de decisão, né? Então, observe que agora ele vai tratar, né, de um problema específico, né, de algo aí detalhado, certo?
Então, os sistemas de suporte à decisão, eles podem ser chamados de DSS, né, em inglês, né, ou ele pode ser chamado também de sistema de apoio à decisão, seria aí o SAD, certo? Então, vai ser mais fácil vocês estarem vendo essa sigla, né? Inclusive, tem uma disciplina aí no curso que vocês vão fazer que é SAD. Então, os sistemas se iniciaram nos anos 1980, favorecimento provocado pelas melhorias tecnológicas, então, por conta da evolução no armazenamento das informações, o avanço do processamento, o uso de rede, né? Isso tudo favoreceu aí ao início desse tipo de sistema. Ele dá suporte e assistência a todos os aspectos de um problema específico de tomada de decisão, né? Então, observa bem que é um problema específico, é com foco em um determinado objetivo. Então, tem como características obter e processar dados de fontes diferentes. Então, agora eu tenho dados internos, né, que vão ser oriundos aí dos sistemas de processamento de transação, dos sistemas de informações gerenciais. Eu posso ter dados externos ou eu posso ter a integração desses dados. Então, nesse desenho aqui, a gente vai imaginar. Se a gente for pensar em uma organização onde ela vai ter uma intranet, uma extranet, ela se comunica pela internet, então ela vai ter aqui as transações através de sites, né? Então, os dados internos viriam de transações web e eu posso ter também dados externos, certo? Esses dados vão chegar até o banco de dados SAD. Esse banco de dados não é um banco de dados comum, certo? Depois vocês vão ver que ele vai ter modelos específicos, esquemas específicos para poder tornar essa informação com uma característica histórica. É uma informação que vai ser utilizada para tomar decisões com base em dados históricos. Então, eu tenho o software do sistema SAD, né, e tenho ferramentas de mineração de dados. Então, eu tenho aqui algoritmos que vão estar tentando buscar aí, regras, né, buscar conhecimento aí nesses dados para estar tomando uma decisão. Esse sistema ele tem uma interface com o usuário. Isso aqui é uma característica muito interessante. Não é uma interface comum, meus relatórios agora não são programados, né? Então, o usuário pode montar o próprio relatório, então ela vai ter aí relatórios personalizados e o usuário aqui interagindo com o sistema, né? Então, ele tem como uma característica de manipular grandes volumes de dados. Então, são vários anos aí de vendas, vários anos de controle de ponto. Então, imagine que esse sistema ele vai estar guardando todas as informações históricas para estar fazendo aí simulações. Então, os dados são armazenados em grandes SGBDs. Então, existem aí, por exemplo, da Oracle, da SQL Service, né, que tem esse tipo de ferramenta. E baseia-se aí em fatos históricos. Quando eu guardo informações na minha empresa, vou reutilizar essas informações para tomar decisões, né? Então, o que ele vai estar guardando, né? Ele pode dizer o que houve em 1900 e alguma coisa, no mês de abril, no dia 1º, né? Então, ele consegue ter um nível de detalhe associado aí a um acompanhamento do tempo. E ele vai fazer as simulações de análise aí de cenários, né? Fornece acesso rápido à informação, são utilizados em tomada de decisões gerenciais relacionadas com processos empresariais de valor agregado, né? Então, por exemplo, prevê como um aumento no preço do papel poderia afetar o lucro global de um jornal, né? Então, consegue aí estar fazendo previsões, certo? Então, a ideia do valor agregado é o valor que aquele negócio tem, além do custo inicial, todo o custo que ele acabou obtendo, né, e todo o valor que ele acabou ganhando aí em cima das características dele, né, do reconhecimento dele.
oferece dados e modelos para a produção, para a solução de problemas semi-estruturados. Então, veja que aqui a gente tem outro tipo de problema, né? O problema em que parte da sua solução tem suas variáveis conhecidas e uma metodologia da solução definida. Então, é diferente lá do meu SIG, onde eu tinha o meu problema todo estruturado. Então, parte agora eu conheço, eu sei como automatizar e parte não. Então, por exemplo, como escolher a melhor aplicação financeira? Então, como principal característica desse tipo de informação, algumas partes podem ser automatizadas, né? Então, eu poderia estar observando o histórico de determinado tipo de aplicação, mas nem tudo eu não tenho uma certeza, né? Tanto o SIG como o SAD atendem aos gerentes de nível médio e inferior que lidam com problemas cotidianos e de curto prazo, né? Então, esses sistemas aqui vão estar sendo acessados por gerentes, né? Então, ainda não é o sistema que vai estar lá com o presidente, é o sistema que vai estar com os gerentes lidando com problemas aí de curto prazo. Fornece relatório e flexibilidade na apresentação. Pode possuir orientação tanto textual quanto gráfica, então vai depender do usuário, que é como é que ele vai querer ver aquelas informações, se é de forma gráfica ou de forma textual. É executar análises e comparações complexas e sofisticadas, né? Integração de vários módulos e programas independentes, além de também estar juntando aí na análise pesquisas de mercado. Então, veja aqui no exemplo, né? Então, eu tenho aqui, do lado de cá, os meus dados históricos, né? Então, eu tenho aqui um arquivo sobre o navio, né? Por exemplo, que velocidade ele pode alcançar, arquivo de restrições ao atracamento, arquivo de custos de consumo, arquivo de histórico de custo de fretamento, arquivo de aduana, né? Que é um tipo de imposto, certo? Então, observe que o meu banco de dados de modelo analítico, né? Então, ele tem uma característica, ele não é um modelo transacional, ele é um modelo analítico, né? Eu não atualizo minhas informações, eu só insiro as informações, certo? Então, esses dados aqui vão estar fazendo parte, né, dos relatórios, agora relatórios de SAD, né? Podem vir no formato textual ou gráfico. Observe aqui que eu tenho simulação de vendas, né? Então, eu posso ter vendas reais, as vendas planejadas e a diferença aqui entre o real e o planejado, né? Então, aqui eu posso ter simulações, né? Como é que deve ser a minha venda aí planejada para o próximo mês, com base aí nos dados históricos desse período aí desse tipo de estação, né? Se fosse algo do setor agrícola, né? E ele faria aí a simulação observando dados internos e dados externos aí de cotações. Qual é a diferença entre o meu SIG e o SAD? Então, o SIG gera resumo de transações básicas e exceções, enquanto o SAD fornece dados e modelos para a tomada de decisão. O SAD é interativo, é o usuário quem controla e interage diretamente com os dados. Utilizam ferramentas de análise mais complexas e sofisticadas, como o caso das análises de simulação. O SIG utiliza ferramentas analíticas simples, como médias e somas, né? E o SAD vai tomar por base o uso de modelos como modelo de programação linear, modelo de previsão por progressão múltipla, modelo de valor presente de capital, né? Então, veja que ele tem modelos aqui, modelos estatísticos, né? Que vão estar aí auxiliando a definição desse meu resultado, certo? Então, produz relatório de rotina e pré-definido, né? Problemas estruturados, o SIG, enquanto o SAD fornece respostas interativas para questões não rotineiras, que são os problemas semi-estruturados, né? Então, a diferença aí em relação ao SIG
e o SAD, certo? Enquanto um trabalha com problemas estruturados, o outro são semi-estruturados, certo? E para completar, a gente vai ver os sistemas de informação executiva. É uma coleção organizada de pessoas e processos, software, dados e dispositivos usados para dar apoio aos executivos de nível sênior. Então, agora a gente vai tratar com o presidente da organização. São sistemas para a presidência. Além de ser chamado de Sistema de Informação Executiva, em inglês EIS, ele também pode ser chamado como Sistemas de Apoio a Executivos, SAE. Visam atender à demanda de informação do alto escalão da empresa, que é preocupado com as decisões estratégicas de longo prazo, Então, agora eu estou focando aqui a longo prazo. Combina características do SIG e do SAD. Acesso fácil e imediato a informações sobre fatores críticos ao sucesso decisivos para a consecução dos objetivos estratégicos. Então, por exemplo, pode estar auxiliando aí em campanhas de promoção de vendas e linha de produto. Também é usado por gerentes e analistas. Aqui tem o modelo da estrutura, Esses modelos laterais são iguais, mas observe que além de trabalhar com dados internos, de SIG, de SAD, de sistemas financeiros, sistemas de automação, modelagem, ele também vai trabalhar com dados externos, dados que vêm da internet, dados de bolsa de valores, certo? Para estar aí trabalhando e emitindo gráficos, e através dos seus menus, certo? Eles coletam dados de fontes internas e externas à organização para auxiliar a alta administração na solução de problemas não estruturados. Um problema não estruturado pode ser claramente definido, já que uma ou mais de suas variáveis são desconhecidas, ou não podem ser determinadas com grau de confiança. Então, veja que agora a gente vai trabalhar com problemas não estruturados. Então, por exemplo, como escolher em qual banco abrir uma conta? Não são problemas rotineiros e não possuem procedimentos para solucioná-las. Então, eu tenho várias variáveis aqui para decidir em que banco eu abriria uma conta. Então, vai necessitar de um julgamento humano, vai necessitar uma característica subjetiva e criativa, E dificilmente esse tipo de ação é automatizada, Porque vai depender aí do julgamento humano. A interface gráfica e exibições personalizadas, A informação é apresentada segundo as preferências dos executivos. Uso de relatórios de exceção, que é uma característica do SIG, e análise de tendências, que é uma característica aí do SAD, certo? Aplicação de modelos estatísticos para planejamento e projeções da empresa. Nossa bibliografia, o livro de Stars e Reynolds, E tem esse material aqui do site da Estácio, onde foi tirada aí alguns desenhos, algumas características aí do sistema de informação executiva, certo? Então, lembre-se do exercício e nos vemos em breve. Tchau, pessoal!